Vamos, então, dar início ao grande expediente, lembrando aos senhores que nosso tempo regimental vai até às 22 horas e que logo depois desse horário nós faremos reunião extraordinária. Quero pedir ao senhor secretário, vereador Helder Evangelista, que leia a portaria que será publicada a partir de hoje nas dependências da Câmara. Portaria número 007/2016 determina missão para as comissões de Obra e Serviços Públicos e Meio Ambiente e Agronegócio. A presidente da Câmara Municipal de Viçosa, no uso de suas atribuições legais, considerando os fatos noticiados pela imprensa e que aportaram na reunião do dia 12 de abril de 2016 por vereadores que fizeram uso da tribuna, considerando o contido no ofício 435/2016 do Gabinete do Prefeito, resolve, artigo 1º, determinar as comissões de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente e Agronegócio que analisem os procedimentos de licenciamento dos empreendimentos Ecolife e Condomínio Reserva Real, com o objetivo de verificar o aspecto formal dos respectivos trâmites. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Viçosa, 19 de abril de 2016. Vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira, presidente. Obrigada, vereador. Gostaria que fosse distribuída cópia da portaria aos membros das duas comissões para que as mesmas pudessem já se organizar com o apoio técnico dessa casa para trabalhar em cima dessa discussão. Além disso, quero comunicar aos senhores vereadores, também ao público presente aqui no plenário, e além disso, a quem nos escuta e quem nos também nos assiste pela TV Viçosa e internet, que a partir da terça-feira que vem, também essa Câmara terá um novo símbolo, que é o símbolo da acessibilidade ao surdo. A Câmara já fez um processo seletivo, não a Câmara Municipal, mas a Associação dos Surdos da regional, e a partir da semana que vem nós já teremos os intérpretes durante as reuniões da Câmara. Dizer para os senhores que, dentro desse contexto, achamos por bem dividir a atividade dos dois intérpretes. Um intérprete trabalha no pequeno expediente, outro intérprete trabalha no grande expediente, porque eles colocaram do desgaste que é esse trabalho de interpretação. Então, quero agradecer a TV Viçosa, que trouxe todo o aparato hoje já, mas nós não tínhamos conseguido fechar o contrato ainda. Então, por isso, a partir da terça que vem, tenho encontrado com vários surdos na rua, que tem já, eles sabem disso, eles têm lá, né, toda uma rede de comunicação através do WhatsApp, já agradecendo de antemão pela possibilidade da acessibilidade deles aqui nessa Casa Legislativa. Então, gostaria de comunicar a todos e dizer que são os novos tempos, né, a necessidade de que as pessoas com deficiência também possam ter acessibilidade. Está em discussão as proposições avulsas. Vereador Helder Evangelista, vereador Marcos Nunes, vereador Idelmino, vereador Alexandre Valente, vereador Lidson Lenner. Ok, então vamos dar início. Boa noite, senhora presidente, meus nobres colegas, senhor vice-presidente, aos que nos assistem, nos ouvem, ao público presente e os funcionários dessa casa. Bem, eu fiz algumas indicações ali, primeiro solicitando, né, um mutirão de limpeza no bairro Santa Clara. Eu estou sendo muito cobrado, que em vários bairros teve essa ação, e, infelizmente, no bairro Santa Clara não tivemos essa oportunidade do mutirão da limpeza. E também, fiz a solicitação em relação ao Fumacê, mas eu tive uma triste notícia, que a Regional de Saúde recolheu o veículo. Agora, não dá para entender como que recolhe um veículo numa cidade que está tendo 1.822 notificações,
Casos confirmados, 655 casos. E me levam o veículo aqui, que poderia estar aí expandindo pela cidade, né? O bairro Santa Clara está infestado também com a dengue. Inclusive, eu fui um dos que, né, que contraiu a dengue, né? Assim como que na casa já teve a vereadora Marilange, teve aqui o Sávio José. Sabemos o quanto é doloroso, não é fácil para quem pega a dengue. Agora, simplesmente a regional me chega aqui e me leva o veículo embora. Então, eu solicitar, senhora presidente, até gostaria aqui de um, não sei qual documento poderia ser enviado para a Regional de Saúde, solicitando aqui o retorno, apesar de que já foi feito pela Secretaria de Saúde, o retorno do carro fumacê na cidade, solicitar através dessa casa também que volte esse carro para a cidade, tendo em vista que há vários casos, eu não estou entendendo, para mim, na minha opinião, esses casos aqui ainda não são reais. Para mim, o número é muito mais alto do que isso, né? E espero providências aí da Secretaria de Saúde, junto com a Regional do Estado, da Regional de Saúde do Estado, para que tome as devidas providências, para que volte com esse carro do fumacê para a nossa cidade. Que eu estou reclamando só do Santa Clara aqui, mas não é só Santa Clara, não. Temos várias regiões que não foi passado o fumacê. Ou seja, será que a dengue se concentrou somente em 1 ou 2 bairros da cidade? Não. Ela está em toda a cidade. Então não adianta beneficiar, não adianta tentar eliminar o foco de um bairro, porque do outro bairro o mosquito transmissor vai voltar para o mesmo bairro, então não vai resolver nada. Então gostaria de pedir aqui a assessoria jurídica, por favor, se puder, providenciar um documento e pedir a colaboração dos colegas que assinem esse documento junto comigo, para que seja enviado para a Regional de Saúde, para que retorne aqui com o carro fumacê para a nossa cidade, para poder dar tentar dar uma solução na questão da dengue. Que, infelizmente, não encontramos problemas ainda com cidadãos que ainda insistem em manter seus terrenos sujos, insistem em jogar lata nos quintais, né? Infelizmente, a população, muitas pessoas não colaboram, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ok? Muito obrigado. Obrigada, vereador. Já pedi à secretaria também, junto com o jurídico, que possa providenciar o documento e que os vereadores que queiram fazer parte do documento, que possam passar na secretaria para assinar amanhã, para que a gente não tenha que aguardar a reunião de terça-feira que vem para tomar essa iniciativa. Vereador Marcos Nunes, logo depois vereador Idelmino e vereador Alexandre Valente. São só 2 questões, senhora presidente. Boa noite a todos e todas. Agora eu quero cumprimentar de uma maneira mais adequada do que eu fiz da outra vez, o público que ainda nos prestigia aqui até esse momento, a imprensa, o povo que nos ouve, nos assiste, todos os funcionários dessa casa e caros colegas. Primeira situação, o vereador Helder esteve aqui, eu também fui procurado, vereador Helder, aqui na casa, por alguns moradores lá do bairro também Santa Clara, Vossa Excelência, né, o canto de cá, pedindo melhorias na Vicentina Quintão de Barros, naquela parte onde ela não é asfaltada, né, para a gente se situar, para quem está indo para Nova Viçosa, tanto vindo da casa de Vossa Excelência quanto subindo por aqui, quando você vira à esquerda ali e pega a Vicentina, se você vai no sentido direito, a rua está com muito barro, muito buraco e etc., pedindo. Então, estou tendo a liberdade, senhora presidente, uma vez que esse assunto é recorrente de melhorias, de fazer também esse pedido aqui de uma maneira oral. A segunda questão que eu quero colocar é o seguinte: eu posso estar enganado, mas eu tenho percebido nessa casa que há algumas discussões que assim, um pouco alfinetam o governo do Estado agora, né? Isso, inclusive, aconteceu na reunião passada, inclusive nos culpam de coisas que, nesse 1 ano e meio, nós ainda não demos conta de resolver, vamos dizer assim. O Estado ainda está trabalhando, né, em coisas que são de anos passados. Mas aí eu queria solicitar o líder do prefeito, senhora presidente, porque eu não estou entendendo direito o porquê que os ofícios que têm vindo da Secretaria de Governo, por que ele faz tanta questão de dizer que o governo do Estado está ajudando só um pouquinho, que a maior parte dos recursos é recurso próprio. Eu não estou entendendo se eles não estão gostando da ajuda do Estado.
questão dos tubos que fala ármicos, né? Questão dos tubos ármicos, tá sempre que a correspondência vem, ela dá essa cutucada. Eu queria só entender isso. É pena que o secretário de governo não está aqui, mas depois eu vou perguntar para ele pessoalmente, porque está sempre considerando isso. Mas 500 mil aqui, recurso próprio dali, eu não estou entendendo. Vereador, não estou entendendo. Você está discutindo qual proposição avulsa? É a correspondência que chegou, está dentro das proposições avulsas. Entendi. Tá bom? Então, eu só queria entender. Pena, vou repetir que o líder do governo não está aqui, mas depois eu gostaria de entender um pouco como é isso. Tá? Muito obrigado, viu, senhora presidente? Pois não, vereador Idelmino. Muito obrigado, boa noite a todos. Não tive prazer de fazê-lo de maneira oficial no primeiro expediente. Quero cumprimentar todos que estão em casa, nos vendo e nos ouvindo. Saudar os companheiros e companheiras aqui presentes, saudar aqui o senhor ex-prefeito municipal, Raimundo Nonato, que rapidamente falou um pouco das suas experiências como prefeito. Muito obrigado pela presença do senhor. Bem, nobres colegas, eu trago aqui 2 indicações para serem aprovadas nessa noite. Primeiro, eu faço aqui uma solicitação ao Executivo Municipal que interceda, junto aos órgãos competentes, que seja enviado para essa casa cópia dos comprovantes de movimentação bancária das contas dos convênios, contas vinculadas e conta dos fundos municipais, constando entradas e saídas, acompanhadas de toda a conciliação bancária e dos respectivos empenhos referente aos meses de novembro e dezembro de 2015, janeiro e dezembro de 2016. Bem, essa indicação eu justifico, o pedido dela e a aprovação por parte dos colegas, é exatamente para que a gente possa acompanhar, principalmente, vereador Sávio José, a movimentação dos nossos fundos municipais. A gente sabe muito bem que, em outra ocasião, nós tivemos movimentação indevida desse fundo, pelo menos de um deles, o Fundo do Consumidor, que foi utilizado dinheiro para outros fins. Então, é um dinheiro importante para o município, para ser usado em ações específicas dentro do município, e que a gente tem que observar se realmente esse dinheiro está sendo gasto para aquilo que realmente tem que ser utilizado. E uma segunda indicação que eu faço é para que a Defesa Civil, aliás, a Vigilância Sanitária, ela faça uma visita na escola lá da Cachoeirinha de Santa Cruz para verificar as condições sanitárias da escola. Foi trazido aqui pelo vereador Edenilson que nós tivemos ali uma infestação de piolhos de pombo na escola. Foi detetizada a escola, vereador Geraldão, e foi retirado o forro, só que se não recoloca o forro lá novamente, que é a situação que nós temos hoje, os pombos, eles estão começando a voltar e a reinfestação, ela pode novamente acontecer. E aí, realmente, os estudantes, os trabalhadores da escola estão com muito medo de serem colocados em alguma condição insalubre, porque a gente sabe muito bem que excretas de pombo pode vir a provocar doenças respiratórias. Então, para a gente ter segurança da utilização da escola, estou solicitando que a Vigilância Sanitária ela faça uma visita na escola e verifique as condições sanitárias, emitindo um laudo permitindo a utilização ou não da escola. E aí eu gostaria aqui, nesses 1 minuto e 40 segundos que eu tenho, de falar a respeito, vereador Marcos Nunes, de 2 correspondências que nós recebemos nessa noite. 2 correspondências falando a respeito da ação civil pública que foi movida contra a prefeitura e terceiros. E aí o executivo manda para essa casa solicitando que a Câmara Municipal, por meio da Comissão de Obras, verifique toda essa denúncia em relação a documentos do IPLAN,
SAI, etc. e tal, para ver se essa denúncia, que está hoje como ação civil pública, ela tem fundamento. Meus amigos, eu acho que aí está tendo uma inversão das coisas, né? Sem falar que, na segunda correspondência, a Prefeitura afirma que não cometeu nenhum ato ilícito. Ou seja, o Executivo está querendo que essa casa faça a defesa política dele, é isso? É isso que eu estou entendendo, vereador Marcos Nunes? Pelo que eu entendo, nenhum juiz acata de um promotor uma solicitação de ação civil pública sem fundamento. Se a juíza deu seguimento a uma ação civil pública contra a Prefeitura e terceiros, é porque existe fundamento. Essa casa vai ficar atrás de documentos para ficar fazendo defesa política do Executivo? Olha... Vereador, conclua. Finalizando. Olha, essa Casa Legislativa tem que ter cuidado ao tratar esse assunto. Obrigado, eu peço minha reinscrição para continuar falando a respeito Só deixar claro desse mesmo tema. Que essa Casa Legislativa, ela age de acordo com o que a mesa diretora, no momento, acha que é importante investigar ou não. Então, nós não estamos aqui nesse sentido. Aqui, eu não citei nem quais os vereadores deveriam participar. Ficou muito claro aqui na minha portaria que serão as comissões de obras e a comissão de serviço, de obras e serviço público e também de meio ambiente. Então, que elas possam, sim, fazer, porque se o vereador individualmente vai usar a tribuna para tratar do assunto, esse tem que ser um assunto coletivo dessa casa, para que a gente não seja cobrado pelos meios de comunicação e até pelas próprias ruas, que nós estamos sabendo de uma denúncia e que, em momento algum, a Câmara Municipal está fazendo vista grossa em relação à denúncia. A comissão está aqui instituída e eu aguardo o relatório da comissão. Como presidente da casa, sei que tem essa autoridade e vou fazê-lo. Obrigada. Para uso da tribuna, vereador Alexandre. Boa noite, senhora presidente, em nome da qual cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também aos que aqui estiveram e me antecederam, em especial a dona Maria Aparecida, que veio representando a comunidade do Zigue-Zague e adjacências. Na sexta-feira, dia 15 de abril, eu fui convidado pela comunidade do Zigue-Zague a respeito de melhorias que eles queriam na comunidade deles. E disse a eles que eu passaria lá no dia de hoje para fazer as fotografias, para que as pessoas soubessem de fato o que tem acontecido por lá. Pode passar as fotos, por gentileza? Isto foi a reunião num terreirão da casa de algumas pessoas. Prossiga. Os moradores, eles estão questionando a respeito do Centev, onde está a antiga fundação, a antiga CBIA. Eles disseram, aí eu tirei as fotos para mostrar para todos o quão está sendo bem cuidado em torno do Centev. Os matos estão aparados, o asfalto está muito bem cuidado. Isto no cartão postal de Centev, onde quaisquer pessoa que começa a descer ali perto do Corpo de Bombeiros, eles irão avistar isso muito bem cuidado. No entanto, se você caminhar, digamos, 300 metros, começa a estrada que dá acesso à comunidade do Zigue-Zague e adjacência. Em uma reunião que eu estive no Centev, eles disseram, e a universidade também disse, que essa área seria uma extensão da universidade, para que as pessoas pudessem fazer suas caminhadas, tivessem um local de recreação. Esse mato todo que vocês estão avistando está em cima dos passeios, onde as pessoas deveriam fazer caminhada. De quais comunidades? Silvestre, João Brás, Buiaié, Zigue-Zague, Novo Silvestre. É impossível que qualquer pessoa consiga fazer caminhada ou consiga fazer qualquer tipo de recreação no meio de um matagal deste, onde estão achando cobras, escorpiões com muita frequência. Prossiga. Agora, se não bastasse, eles estão jogando lixo também, entulhos, nessa proximidade.
Prossiga. Quando termina o asfalto, existe 2 buracos. E qualquer pessoa que estiver dirigindo moto ou carro, quando eles param para passar no buraco, eles estão colocando as suas vidas em risco, em questão de assalto. Porque é sabido por todos, o alto índice de assalto rouba motos e carros em Viçosa. Prossiga. Esse é o mato em cima do passeio. Prossiga. Buraco na estrada. Prossiga. Prossiga. Buraco. Lixo de novo. Lixo de novo. E eles estão questionando também, porque está com muita poeira. A estrada, segundo a dona Aparecida disse, ficou bem feita. No entanto, não fora feito as canaletas para evitar que, na época das chuvas, acabem empoçando a quantidade de água e que venha fazer um lamaçal. Prossiga. 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 Esta é uma moradora lá do Zigue-Zague. Isto, ela saiu de casa para poder vir trabalhar. Na volta do almoço, quando chegou em casa, a roupa dela estava desse jeito, de tanta poeira que tinha lá. Prossiga. Isso, aí eles postaram no Facebook há tempos, de que a quantidade de barro que tinha lá no Zigue-Zague e não tinha como as pessoas passarem. Segundo eles, foram criticados, que eles estavam esperando que as chuvas começassem, depois eles reclamarem. Na época, eles jogaram resto de construção, cascalho, para que as pessoas pudessem se locomover. Então, estamos pedindo que se faça o que se deve ser feito antes da época das chuvas. Prossiga. 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 Isso aí são as pessoas que estão trabalhando, fazendo o serviço que é de responsabilidade do município. Prossiga. Tá. Vai. Essa aí é uma descida, um trecho que dá acesso à comunidade da Violeira, onde a maioria boa parte das pessoas que trabalham nesse condomínio da Violeira, eles passam por esse trecho. Esse trecho é muito íngreme, e em época da chuva, muito escorregadio. Então, pedir também que se jogue um cascalho, que se faça algo que possa beneficiar. Vá. Essa é uma ponte de madeira que fora feita. No entanto, essa ponte, na época da chuva, dá lodo e corta o rio das pessoas. Ao passar ali, escorregarem e cair dentro do rio. Então, que se faça a reforma dessa ponte também e que coloque um guarda-corpo em torno dessa ponte. Prossiga. Só um minuto, por gentileza. Pode. Esse buraco aí é um antigo passa-boi, né, um passador de boi. Hoje já não passa boi conclua. Debaixo dessa estrada, então pediu ao município que coloque uma manilha que está correndo o risco dessa estrada ceder e o ônibus da Aviação União, ao passar, causar um acidente. Boa noite. O do Silvestre é a ponte. Para o uso da tribuna, vereador Lidson Lenner. Não, Lidson está escrito primeiro. Obrigado, presidente. Apresentei apenas uma indicação dessa noite com relação à Praça Padre Carlos Baeta Braga, lá no bairro Barrinha, a praça ali ao lado da nova escola da Barrinha. É uma praça de boa aparência, ampla, porém, ela não possui iluminação. É uma praça escura. Existe a iluminação das ruas ao redor da praça, da praça em si, porém, a praça, os canteiros, e por dentro, as passarelas, ali não há nenhuma iluminação. Ali é deficitário de iluminação. E com relação à segurança, com relação a crianças que brincam ali, improvisar um campinho na praça ali, enfim, a praça está para receber ainda benfeitorias, então, nada mais justo que uma iluminação adequada naquele local, que seria bem apropriado. A questão de segurança e também para que a praça possa ser mais bem aproveitada naquela localidade. Bom, dentro das indicações também, muito bem apresentou aqui o vereador Alexandre, gostaria de fazer coro ao pedido dele, a essas indicações naquela comunidade do Zigue-Zague. Estrada de terra, a gente sabe que tem que ter uma manutenção constante, que
igual a própria usuária aqui da tribuna disse, que foi feito um serviço, porém, esse serviço, se não for mantido, já tem que fazer de novo. É a situação da estrada de terra. Inclusive, eu me recordo muito bem ali, no zigue-zague, quando, como secretário de Agricultura, tinha uma passagem estreita e, para baixo do barranco, estava cedendo. Aí, muito bem fez o morador, que cedeu parte do terreno dele, mandei as máquinas, pôde largar um pouco a estrada para que pudesse ser utilizado. Enfim, a manutenção na estrada rural é constante, estrada de terra. Sonhar aí com a ligação, quem sabe, de uma pavimentação definitiva para aquela comunidade. Quem sabe um calçamento, um asfaltamento, que aquele povo merece muito. Obrigado. Para o uso da tribuna, vereador Carlitos Alves, meio quilo. Boa noite, senhora presidente, colegas, público presente, todos nos assistem, nos ouvem através do meio de comunicação. Eu vou falar um pouco da correspondência recebida e vou falar um pouco com meu amigo Idelmino sobre a comissão que a Marilange montou aqui. Eu, Idelmino, eu faço questão de olhar, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que quem deve tem que pagar, você pode ficar tranquilo. Se tiver irregularidade lá, eu vou denunciar. Isso aí, entendeu? Doa quem doer. Eu estou aqui para representar o povo. Outra coisa, Idelmino, só para você ter uma ideia da situação de lá, hoje vem um cidadão que mora perto do Otávio Pacheco, um condomínio paralelo de lá, fazer uma denúncia. Ele chegou lá antes do condomínio, ele e algumas famílias, eles não tiveram o direito de ligar o esgoto dele no que passa pela universidade, que o esgoto não é da universidade, passa pela universidade. E o condomínio ligou. E ele chegou antes do condomínio lá. Ele não conseguiu ligar o esgoto dele, não permitiram ligar o esgoto dele de outras famílias. Entendeu? Então, assim, é uma falta de respeito, de certa forma, entendeu? Então, por que o condomínio ligou na universidade e ele não teve o direito? Ele me procurou hoje, vai trazer um abaixo-assinado para mim, falando que eles usam lá poço artesiano, tem fossas lá, já capaz até de contaminar a água que eles estão tomando, sendo que um condomínio teve o direito de ligar no esgoto que passa pela universidade. O esgoto não é da universidade, entendeu? Então, quase que eu quero ver, eu quero olhar o resto também, não é só esses condomínios, os outros que estão em volta. Porque eu acho assim, tem uma história do Raimundo da Violeira, acho que foi embora, e falava que pau que bate em Chico, bate em Francisco, então tem que bater em todo mundo. O que tiver em volta errado ali, então vamos pegar todo mundo, vamos olhar o que está acontecendo. Uma coisa eu prometo para vocês, o que tiver de errado aqui, eu trago a público. Isso é garantido, entendeu? Outro assunto que eu queria falar foi do recurso que fomos eu, o Sávio José e o prefeito de Viçosa para buscar em Belo Horizonte os tubo-ármicos, que saíram agora. Inclusive, essa demanda do Lito Solene também estava nela, mas o meu amigo Xandim. Os vereadores foram também entrar dias, correr atrás e olharam. O que aconteceu com esse recurso? Simplesmente, quando o mais Sávio José e o prefeito fomos lá com o padre João até, queria até agradecer o governo do estado por ter liberado agora os tubo-ármicos, não tinha projeto da ponte do Vale do Sol. Em dezembro, eu contratei um engenheiro, paguei do meu bolso e fiz o projeto. Senão, nem tinha conseguido esse recurso. Nesse meio tempo, o mesmo engenheiro fez outro projeto. Só para vocês terem uma ideia, as duas pontes hoje vão ficar, ponte não, é tubo-ármico, vai ser um condutor de água, vão ficar por 270 mil, as duas, R$ 270.708,75 para o governo, para o município de Viçosa. Olha para vocês verem, dois serviços grandes. Eles pegam o Andancredo Neve e gastam 1 milhão numa ponte. Vocês têm uma ideia. Olha que loucura, entendeu? Olha como que funciona o dinheiro público, de que maneira que eles jogam ele fora. Então, eu queria agradecer o padre João, queria agradecer o governo de Minas, queria agradecer o empenho do município também, do prefeito municipal, por ter ajudado a resolver isso. Também agradecer a Deus, que eu acho que agora as pontes, saem as duas pontes, a do Vale do Sol e da Avenida Joaquim Lopes de Castro, que ninguém está vendo, mas ela ia estourar no meio, porque entupiu tudo lá. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Sávio José. Queria deixar aqui registrado na fala do vereador Carlitos Alves que a comissão seria só de obras e ele, como presidente da comissão de meio ambiente, me procurou e pediu que ele também, a comissão de meio ambiente, gostaria de participar desse momento de investigação. Vereador Sávio, fica à vontade.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, imprensa local, servidores dessa casa, aos que nos ouvem, nos assistem. Boa noite a todos e todas. Eu pensei 5 vezes antes de vir falar sobre esse assunto, mas resolvi ocupar a tribuna e fico muito satisfeito de vir depois do vereador Carlitos, que tudo que ele falou aqui vai de encontro com o que eu vou dizer. Vereador, eu acho que o senhor está de parabéns pela atuação do senhor na questão das pontes daquela região ali de Cidade Nova. Vereador Lidson está de parabéns. Vereador Alexandre e todos os outros vereadores aqui que, de alguma forma, foram abordados na rua, conversaram com o prefeito, conversaram com algum deputado, com o governo de estado. Eu acho que essa Câmara se envolveu de uma forma total. De maneira alguma, quando sai um benefício desse, eu quero vir aqui tentar ser pai da criança. E o senhor não fez isso. Mas o que eu queria dizer, vereador Meio Quilo, é que eu acho que a gente tem que ser justo. O senhor foi justo quando colocou aqui. Agora, na correspondência que veio do Executivo, pede para avisar os vereadores Lidson, Lêner, Alexandre e Carlitos. Na semana passada, vereador Geraldinho, teve também um ato no gabinete do prefeito, com a comunidade, para anunciar as obras, e eu não fiquei sabendo. Então, vereador, eu não quero ser pai da criança, tá? Não é isso, não. O meu objetivo aqui é que as obras aconteçam, que a comunidade saia beneficiada, que o poder público faça o papel dele, que não é presente, é obrigação. Agora, eu queria só registrar, vim para a audiência pública sobre o assunto nessa casa, fui nomeado membro da comissão, junto com o Lidson e com o vereador Alexandre, estivemos em Belo Horizonte, junto com o secretário João Cruz e o secretário Murilo Valadares, colocamos ao prefeito o que era necessário fazer, que era o projeto, o executivo não fez, o vereador teve que, a partir de iniciativa dele, contratar o projeto. Assim que contratou, foi contactado o deputado Padre João, que todos os senhores sabem aqui, que é o deputado que eu apoio, que é o deputado vereador Marcos Nunes apoia. O deputado Padre João marcou uma audiência em BH, fui novamente, junto com o vereador Carlitos, como ele mesmo relatou, junto com o deputado, estivemos com o secretário, com o prefeito, e finalmente, então, com o projeto, e agora sai, então, essa demanda que nós apresentamos. Então, eu só queria dizer que tudo bem ao Poder Executivo, não precisa dar ciência para o vereador Sávio José, não precisa convidar para ir no gabinete, mas o que eu fico feliz realmente de acontecer é que essas pontes saiam, que sejam bem feitas, que não acabem aí na primeira ou na segunda chuva, e que nós não tenhamos esse problema mais daqui a 10, 20 ou 30 anos, que com certeza eu não vou estar aqui, vereador, mas vai ter gente morando lá e sendo beneficiada. Então, eu queria agradecer as palavras de Vossa Excelência, que colocou aqui também a minha presença nesses 2 momentos, presença essa que parece que o Executivo esqueceu ou não quis lembrar. Obrigado. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Idelmino. Só relatar, vereador, que sou eu testemunha disso, uma vez que nomeei a comissão. E em relação à questão da ida no gabinete, quem fez o convite nessa tribuna foi o vereador Alexandre Valente, a todos os vereadores. Muito obrigado. Bem, eu retorno a essa tribuna para completar minha fala a respeito das 2 correspondências que o Executivo remeteu a essa casa, falando a respeito da ação civil pública, que o Ministério Público pediu que fosse aberto em relação, em desfavor do município e terceiros. Primeiro é só dizer para a senhora presidente, que ela colocou aqui a respeito do fato, que a Casa Legislativa funciona de acordo com o que decide a mesa diretora. Não, não é verdade. A Casa Legislativa, ela funciona de acordo com o regimento interno dela.
E aí, vereador Carlitos Alves, eu parabenizo muito o senhor pela responsabilidade com que o senhor ocupa essa tribuna e falo do desejo do senhor de acompanhar de perto todas essas questões que envolvem essa ação. Não tenho dúvida nenhuma que o senhor vai acompanhar e realmente aquilo que o senhor achar que não está de acordo com o que deveria estar, o senhor não vai ficar calado. Tenho certeza absoluta que o senhor vai falar. Mas quando eu falo aqui das duas correspondências que o Executivo manda para essa casa, uma coisa que me incomoda profundamente, e aí eu leio como suveniência da Casa Legislativa em relação ao Executivo, é que o Executivo ele solicita que a mesa diretora ou a Casa Legislativa abra uma comissão para poder acompanhar toda essa questão que já é judicial, já é um processo que está em andamento. Eu acho que nós temos que acompanhar, sim, mas o resultado disso que está para chegar. Se a Prefeitura Municipal de Viçosa for condenada como ré nesse processo, aí eu acho que nós temos que fazer uma discussão política desse fato. Porque a apuração em cima de documentos que com certeza jamais chegariam às nossas mãos com tanta facilidade, eu tenho certeza absoluta que o promotor e o juiz têm. Porque nenhum promotor, nenhum juiz dá sequência a uma ação judicial com base em boato, com base em papo de botequim, com base em denúncia infundada, nada disso. A ação, para ela correr, ela tem que estar embasada em documentos. Então, se for acompanhar realmente toda essa ação, aí eu aconselho, então, essas comissões, solicitar por meio do nosso jurídico, diretamente lá junto à promotoria, junto à própria juíza que está conduzindo o caso, acesso a essa documentação, porque essa documentação não vai ser necessário sair catando em vários órgãos da prefeitura, que inclusive pode correr o risco de não ser realmente aqueles documentos que deveriam estar lá. Aí vocês vão estar avaliando uns documentos que não são aqueles documentos que estão de posse do judiciário. Aí fica sem sentido, porque se os documentos que dá embasamento jurídico para a condução do processo está na mão da juíza, por que os vereadores vão ficar catando de departamento, secretarias, esses documentos para poder embasar a avaliação da culpabilidade ou não do Executivo? Então fica essa reflexão aqui para os colegas e para todos aqueles que estão em casa, nos vendo e nos ouvindo. Muito obrigado. Boa noite. Só para esclarecer aqui, a presidente da casa tem total conhecimento do seu regimento e como conduz os seus trabalhos. Segundo, as comissões aqui nomeadas, elas, mais uma vez, eu quero deixar claro, com todo respeito ao jurídico, mas como legislativo, nós temos autonomia para assim fazê-lo. Muitas vezes, enquanto um processo está correndo na Justiça, câmaras municipais, assembleias legislativas e até, no caso, né, da Câmara Federal, está correndo paralelo uma CPI. Nós temos autonomia para isso. Por isso estamos fazendo. Por isso a presidente está designando. E eu tenho certeza que eu não vou, ninguém de nós, como vereadores, precisamos ensinar para as comissões como elas devem trabalhar. Porque eu acho que a partir do momento que foram eleitos e que foram, além de eleitos, nomeados para comissões, é porque tem competência para isso. Então, nós temos aqui equipe técnica que vai dar suporte. Tá? Então, os senhores ficam muito tranquilos, porque eu tenho questão de zelo e do que estou tratando nessa mesa diretiva como presidente dessa casa. Enquanto estiver como presidente,
Faço. Reelejam e assumam a presidência para determinar como é que faz. Enquanto eu estiver com o presidente, é assim. Para o uso da tribuna, vereador Luiz Eduardo. Senhora presidente, quero lembrar que vários atos de investigação do Legislativo, eles ocorrem concomitantemente aos atos do Judiciário, pois nós temos uma separação de autonomia entre os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, portanto, podemos investigar. Agora, eu percebo que esse promotor, esse doutor Bruno, esse é um ignorante de todo tipo, um analfabeto na história de pé à cabeça. E é covarde também. Porque esse doutor Bruno, ele se escondeu atrás de uma citação do professor Ítalo para poder dizer que Toninho Schecker, em 97, dava as suas piruadas dentro da sua condição feudal. Primeiro, quero dizer para o doutor Bruno que ele é um estrangeiro nessa terra e que ele deveria lavar a boca para falar o nome de Antônio Schecker, porque é um homem amado por esse povo e com todos os defeitos que ele teve. É um homem que fez muito pela terra. E o senhor é um irresponsável ao fazer uma afirmação dessa. E outra coisa, esse promotor, ele é tão irresponsável, tão ignorante, ele diz aqui na sua ação civil pública, chama a atenção que os atos de improbidade que proporcionaram essa imoral finalização do loteamento, esse loteamento chamado real, vou colocar aqui real, a realeza que ele se referiu lá atrás, a ignorância dele é tanta que em 2011, o vereador Marcos Nunes era presidente do CODEMA, ele emitiu um despacho após a decisão do CODEMA, condicionando uma série de questões para que o loteamento fosse aprovado. Ou seja, 2 anos antes do prefeito Ângelo Schecker ser prefeito, esse loteamento já tinha a sua aprovação no município. E ele, de forma criminosa e irresponsável, esse promotorzinho, ele chega e coloca aqui, fala que o prefeito, olha, o impulso final, a consagração de todas as fraudes e a colheita de todo o lucro espúrio, somente foi possível graças à imprevisível colaboração do atual chefe do Poder Executivo, Ângelo Schecker, que nomeou em cargos de confiança pessoas aptas a legitimar a fraude. É por isso que o país está nessa situação, é por isso que a presidente, que tem uma honestidade em si, passa por isso aí. Porque alguns idiotas que assumem o Ministério Público e se acham como Luís XIV, eu sou Estado, eu sou a lei, e mancham o nome dessa instituição que tem feito um trabalho de apuração, um trabalho sério nesse país. Agora, quando se faz alguma afirmação, no mínimo, tem que se ter a decência para respeitar a memória dos mortos. E até hoje, não há um licenciamento, um documento aprovado nessa administração para o Ecolife, que está em tramitação ainda sob o SAAI, que é uma entidade autônoma, independente do senhor prefeito ter nomeado o seu diretor-presidente, ela é pessoa jurídica. Agora tenha certeza de uma coisa, não é o que o Ministério Público chega e rasga na cara da sociedade que é verdade, é o irresponsável esse promotor. Para uso da tribuna, vereador Helder Evangelista.
Senhora presidente, eu vim aqui poder falar como presidente da Comissão de Obras. E acho louvável, acho até louvável, que o Executivo, a solicitação do Executivo, ele quer provar realmente que não tem nada a ver com essa palhaçada que estão tentando fazer. A partir do momento que foi solicitado a casa, por que a casa não pode investigar? Né? Vamos verificar se a denúncia é pertinente, se ela é cabível. Vamos fazer análise, sim. Vamos fazer análise, sim. Se houve favorecimento, vamos, sim, averiguar e vamos denunciar realmente se houve. Agora, me desculpe, querer dizer aqui, né? Ou seja, que é praticamente que a Câmara vai fazer um serviço que não é parte dela fazer, não é obrigação dela fazer. Por que não é? Por que não é obrigação dessa casa fazer a verificação? Quantas denúncias não partiram dessa casa para o Ministério Público, e mesmo assim o vereador ainda ficava de departamento, secretaria, fazendo suas investigações. Mesmo com ação lá no Ministério Público. Quer dizer que para uns pode, outros não? E tem a sua opinião, Carlitos. Se houver ou favorecimento, vão pagar. Vão pagar. Porque nós não estamos aqui para brincadeira, não. Não estamos aqui para brincadeira, não. Entendeu? Afinal de contas, qualquer tipo de corrupção aqui, né, por mim, não passa. Não aceito. Não aceito. Quem quiser que investigue minha vida, que olhe tudo se eu tenho alguma coisa de irregular, alguma coisa de imoral. Entendeu? Agora, a fazer o nosso trabalho, eu peço até desculpa ao vereador, mas acho que nós sabemos sim conduzir os trabalhos que nos foi solicitado. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Desdedite Geraldinho. Só lembrando aos senhores que quando essa denúncia chegou à casa na semana passada, vereador, o senhor não estava presente e no mesmo momento a presidência deixou claro que ela queria encaminhamento desse trabalho. Então não está vindo de hoje, terça-feira passada, olhem na fita, olha lá na gravação que está lá determinado pela presidente. Lembre-se disso, secretária Jaqueline? Lembram? Ah, não, a Jaqueline não estava. Quem estava é a Érica, que lembra dessa situação. O senhor lembra, vereador Geraldão? Obrigada, então. Muito obrigado, senhora Marilange. Aqui cumprimentar o público presente, quem nos assiste em casa pela TV Viçosa. Bem, também fazer parte da indicação, Alexandre Valente, e se puder assinar junto com o senhor, a indicação que o senhor fez em nome da comunidade do Zigue-Zague, assim como qualquer outra comunidade rural. Né? E não deixando de esquecer aqui que a máquina patrol que atende o município é do município de Teixeiras. Não deixar que o município chegue a uma situação, né, problemática e caótica. Sabe, se você pensou 5 vezes em vir aqui, eu estou pensando 10. Porque eu ouvi muito falar de governabilidade, aparelhamento político, né, coisas que atrapalham, muitas vezes, a comunidade onde eu moro, eu mesmo não ser convidado. Queria deixar aqui, se alguém da comunidade estiver me assistindo, lá do Zigue-Zague, Estação Velha, Buiaé, Condé, Córrego Fundo, Silêncio, Pedreira, todos fazem parte daquela região, me deixar, eu estou deixando à disposição para qualquer ato político, para que a região tenha essa obra. A pinguela que tem lá, necessário, a estrada, mexer na estrada, fez muita terra. No CBA, eu queria dizer para eles que eu liguei para o departamento de administração da UFV e por várias vezes não consegui falar com o Gumercino, que é o responsável pela pasta. Já estava, né, movimentando, e nunca me preocupei aqui, fazer indicação, mas sim procurar efetivamente quem seria o responsável. No Centev mesmo, eu esqueci o nome do rapaz, mas parei lá 2 vezes para conversar com ele sobre aquele mato que tem lá, Alexandre, em volta do Centev. Eu mesmo parei lá e perguntei se era de obrigação do município ou do Centev. Ele disse que são as 2 partes. Primeiro, está dentro do município de Viçosa e outra faz parte do Centev. Mas, infelizmente, passa ali quase toda segunda e quarta, sabe?
direto para... Sim, não tem a parte, vereador. Infelizmente, na indicação, eu estou somente tentando retribuir e dizer para a comunidade, assim como qualquer outra comunidade rural, me deixar à disposição para qualquer ato político que a comunidade seja atendida. Obrigado e boa noite. Vereador Alexandre Valente. Boa noite mais uma vez. É só para concluir o raciocínio, não deu tempo. Coloca as fotos aí novamente, fazendo um favor, no finalzinho. Não, pode ir, prossiga. Geraldão gostou da palavra, né? Aí, na volta, eu passei de frente ao Silvestre e um cidadão pediu que tirasse uma foto de uma ponte que liga o bairro Silvestre ao bairro Voaçu, para que se fizesse um guarda-mão, um guarda-corpo, né, nessa ponte e a reforma dessa ponte, porque está muito perigoso e que com muita frequência acontece acidente ali. Tá? O que foi pedido também na reunião lá do Zigue Zague, na comunidade do Zigue Zague, para que faça, porque nessa reunião tinha pessoas do Zigue Zague, Violeira, Estação Velha, Buiaé e Córrego Fundo. Então, eles pediram que fosse jogado cascalho nas estradas, em todas as estradas dessa zona rural, que fosse colocado também contêiner de lixo, a reforma da ponte, eu já disse. Segundo eles também, houve uma época em que tinham 2 funcionários que faziam a limpeza dessas comunidades e reparos nos matas-burros e etc. Pediram também que a Polícia Militar que ela faça uma fiscalização ostensiva, porque isso fazia com frequência, o tal do patrulhamento rural. E questionaram também a respeito da escola do Tico-Tico. Eles pediram infraestrutura para a escola, que fosse coberto o pátio e que, segundo uma das moradoras, há 14 crianças em uma lista de espera. Segundo eles também, eles já encaminharam um documento para a prefeitura para que fosse feito um calçamento com broquetes em volta da escola. Segundo, aí ao sairmos, a Maria Aparecida terminou de falar, o Luciano Piovezão estava aqui, e segundo ele, dentro do prazo de 90 dias, ele vai começar a fazer esses serviços. E amanhã, dia 20, haverá uma reunião lá no Domingote, às 18h30, que eles pediram para convidar toda a população para tratar da reforma das escolas, do Zigue Zague, da reforma das estradas, do Zigue Zague, Violeira, Estação Velha, Buiaé e Córrego Fundo. Tá? A reunião com o prefeito nessas comunidades será amanhã, a partir das 16h30 no Domingote. Amanhã, a partir das 18h30. Amanhã são 20. Tá? Então, senhores, boa noite a todos e muito obrigado. Uma questão de ordem, vereador. Pois não. Para que todo pronunciamento do vereador seja entendido, eu peço a ele ou à secretaria que ele seja oficializado para que não tenha me disse, tá? Ok. Mas ao terminar, eu vou fazer as indicações. Isso vai via protocolo ao executivo. Tá. Esse convite é para toda a comunidade dos vereadores. Tá? Ok. Boa noite. Para o uso da tribuna, de novo, vereador Sávio José, não é isso, Sávio? Sim. Só lembrando aqui, gente, que eu fui questionada, a Comissão de Serviços Públicos é Helder, Geraldo Deusdedite, Carlitos Alves. E a de Agronegócio e Meio Ambiente ainda inclui o Lidson Lenner. Sim. Bem, obrigado. Eu retorno para... Eu acho que eu não poderia deixar de me expressar, já que fui o primeiro aqui na reunião passada a abordar a ação da promotoria pública
contra o município, uma empresa e sócios dessa empresa. Primeiro que eu faço isso de forma muito tranquila, porque quando é colocado aqui que um vereador trata de forma individual ou não, eu estou no direito do exercício do meu mandato, fazendo o que me cabe em termos de fiscalização, então posso vir aqui de forma muito serena e tranquila, como eu acredito que fiz, e tornar o problema público. Se essa casa acha por bem instituir comissões para analisar o tema ou não, também acho que está no direito dela. Agora, tenho uma linha de pensamento. Foi dito aqui que a gente vai ver se analisa, se aceita ou não, se tem irregularidade ou não. O que está colocado, o que não tem como fugir, é que existe uma denúncia do Ministério Público. E dentro dessa denúncia, essa casa aqui não tem nenhuma autonomia. Ela não vai falar se a denúncia está certa, se a denúncia está errada, se tem que colocar alguma coisa na denúncia, se tem que tirar a denúncia. Isso não cabe ao Legislativo. E, mais uma vez, eu falo isso aqui com toda tranquilidade, porque todos se recordam, eu fui presidente da CPI dos medicamentos, e o que eu falava aqui todo dia é que o papel do Legislativo não é de julgar. Se a gente achasse ou não algum problema ali, nós encaminharíamos para o Ministério Público. E qual que é a diferença dos casos? Que naquela ocasião ainda não existia denúncia judicial. Hoje ela existe. Então, no meu ponto de vista, dentro da minha lógica, que é claro que eu não tenho a presunção aqui de ser dono da verdade, essa casa, ela pode trabalhar da forma que ela quiser, com comissões, com equipe técnica, o vereador olhando. O que ela não vai fazer, de maneira alguma, é se intrometer num trabalho do judiciário. Se dentro das investigações forem abordados outros temas que mereçam destaque, observação, investigação, essa casa pode e deve fazê-lo. Agora, dentro da denúncia, o que nós temos que fazer foi o que o meu companheiro, vereador Edelmiro, disse muito bem, acompanhar os desdobramentos. Acompanhar os desdobramentos. E aí, eu digo a todos os senhores e senhoras que eu vou fazer isso com muito cuidado, porque eu estava esperando ansiosamente uma resposta do Executivo, resposta essa que chegou, mas em termos que eu não esperava. No meu ponto de vista, o único termo que o Executivo colocou ali de prático foi que o loteamento era de 2011 e o prefeito atual assumiu em 2013. Mas isso na própria denúncia fala que o loteamento é de 2011. Eu queria ter visto nessa resposta do Executivo falar por que o SAAI autorizou o ligamento do esgoto na rede que passa pela universidade, se a universidade trocou correspondências com o SAAI e não estava autorizado. Eu queria saber isso. Eu queria saber por que a pessoa que produziu o primeiro documento para a empresa foi a mesma pessoa que deu o parecer favorável quando ela estava no DEMA. Eu queria saber, e tudo isso não sou eu que estou falando, está na denúncia. Por isso que eu queria saber, para fazer o contraditório, para eu formar a minha opinião, porque, mais uma vez, eu digo aos senhores aqui que eu não julgo. Eu estou falando porque a vereadora Marilane falou que a gente é abordado na rua, ela tem razão. Eu também sou. Então, para a gente formar o contraditório, para a gente formar a opinião, eu queria saber isso. Por que o promotor fala que foi anexada uma matrícula que não existia no projeto inicial? Por que o promotor fala que tinha uma área de preservação e essa área foi loteada? Que tinha uma nascente dentro dessa área e no segundo projeto eles sumiram com essa nascente. Essa que eu esperava que fosse a resposta do Poder Executivo. É claro que eu tenho certeza que ele vai fazê-lo em juízo. Mas para formar a opinião aqui, para a gente ter uma consistência política, eu não achei que ia vir uma resposta falando: todo mundo do Executivo agiu na legalidade, estamos prontos para nos defender. Está na razão dele, vereador Meio Quilo. Agora, a gente cria expectativas. Eu acredito que os senhores também. Depois de ler com toda atenção e cuidado uma denúncia daquela consistência. Então, eu acredito que os poderes são independentes, sim, autônomos, e vão cumprir o papel deles. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Luiz Eduardo. Vereador Sávio José. Quero deixar muito claro para o senhor
o respeito que essa mesa diretora tem pelo senhor e principalmente eu, como presidente dessa casa. Eu acho que existem formas e formas de falar. E tenho certeza que cada vez que o senhor vai na tribuna, o senhor não vai para alfinetar ninguém. O senhor vai simplesmente com o intuito de colaborar, com o intuito de ser parceiro. E isso, o senhor terá sempre o meu respeito e a minha admiração. Senhora presidente, é muito importante destacar uma coisa aqui, que é essa tentativa doentia, quando o senhor promotor de justiça tenta enquadrar o prefeito Ângelo Schecker dentro de um processo que possa ter vícios, que possa ter falsificações, que possa ter crimes ambientais. Então, essa é uma diferença muito grande, porque ele é um infeliz ao emitir um juízo político dentro de uma ação civil pública em defesa do meio ambiente. Ele é um irresponsável como representante do Ministério Público ao pegar e fazer essas ilações de conteúdo político, dizendo que o prefeito está favorecendo para que hoje como nas suas palavras diz, essa falta de respeito, essa grande porcaria seja concluída. Então a gente tem que se posicionar em defesa. Sabe por quê, senhora presidente? Eu não sou petista, mas admiro um petista que chama Lula e que ele não é covarde. Felizmente, o senhor vereador sabe, o senhor demonstrou hoje covardia em não ter um pouquinho da decência do presidente Lula em enfrentar a ilegalidade, em enfrentar o desmando de alguém que acusa sem ter provas. Vereador Sávio José. Não, peraí, então, tá. Vereador Marcos Nunes. Posso falar daqui, senhora presidente? Pois não, vereador. Tentarei ser breve, só para dizer o seguinte, realmente eu ainda sou representante dessa casa no CODEMA, e eu só quero afirmar o seguinte, ainda prevalece o fato de que nós no CODEMA, que somos um colegiado, à época, como o vereador citou, eu era o presidente do CODEMA, eu atualmente não sou, mas o CODEMA é um colegiado, a gente vota as coisas, dá condicionantes, mas o CODEMA não tem a competência de acompanhar o que está acontecendo depois. E o que a gente vê acontecendo depois é uma série de crimes ambientais, não só nesse caso, mas em outros casos, e a Prefeitura Municipal de Viçosa, ela precisa tomar providências quanto a isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sávio José. Vou ser muito breve. Vereador Sávio José. Obrigado. Vou ser muito breve, falar com o vereador Luiz Eduardo, que não tem covardia nenhuma aqui, que o senhor cumpre muito bem o seu papel de líder do prefeito. Agora, eu não sou juiz para falar se o promotor está certo ou se o promotor está errado. O que eu fui naquela tribuna e fiz foi tornar público uma denúncia. Se o senhor é juiz ou tem o dom da razão, é com o senhor, eu não tenho. Se o promotor estiver errado, a juíza não vai acatar o processo e o prefeito, o irmão do prefeito, a empresa, vão sair ilesos disso, o senhor não tem que ter preocupação. A defesa política que o senhor faz do prefeito, ela é digna de um líder de prefeito. Agora, não coloque a covardia na minha boca, porque ela não existe. Muito obrigado. Vereador, você quer se pronunciar? Vereadora, senhora presidente, a covardia não é na boca, é das atitudes. Porque eu fui muito claro, senhor vereador, eu fui muito claro quando eu quis separar a conduta do prefeito Ângelo Schecker pelo tempo que ele não era prefeito e, finalmente, quando eu disse que ele não assinou nenhum documento, nada no tempo dele foi liberado por Ecolife. Isso é que eu disse. Aí é que eu falei para o senhor. Foi isso que eu disse, com referência a esse fato. Não estou me referindo a nenhum outro fato do processo. Nenhum outro fato. Somente nesse fato. É por isso que eu disse assim. Eu só queria deixar claro, como presidente da casa, que quando eu propus a portaria, eu não a fiz para fazer, para nenhum contexto de investigação. E sim para analisar, né, que a comissão possa analisar
qual é a real situação do processo administrativo que vem da Prefeitura Municipal de Viçosa. Eu não estou aqui também para trabalhar para o Ministério Público. O Ministério Público que trabalhe por ele como investigação, enquanto nós trabalhamos com análises daquilo que nós achamos que é importante. Está em votação as proposições avulsas. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário, vamos seguir, então, para discussão e votação aos seguintes projetos. Projeto de lei número 012/2016, em primeira votação por maioria simples, do senhor prefeito municipal. Altera dispositivos da lei municipal número 2319/2013 e dá outras providências. Passe livre. Senhora presidente, nós temos emendas ao projeto que devem ser analisadas, ou feita a leitura, antes da votação do projeto. Então, eu acho que nós vamos ter que retirar o projeto para... Primeira votação. Posso fazer em primeira votação? Sim. Então, tá bom. Projeto de lei 012/2016 em primeira votação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 012/2016 aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 009/2016 em segunda votação por maioria simples. Do vereador Lidson Lene Ferreira. Altera a redação do artigo 1º da lei número 2544/2016, que dispõe sobre a denominação de via pública Joaquim Paulino Mariano, bairro Barrinha. Projeto de lei 09/2016 em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 009/2016 aprovado em segunda votação. Vamos dar sequência, senhor vereador. Projeto de lei número 104/2015 em segunda votação por maioria simples, do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de shows recolherem o lixo em frente às suas sedes. Projeto em discussão, em votação. Vereadores, projeto em discussão, pois não, vereador Geraldão. Senhora presidente, posso fazer uso da palavra aqui da cadeira? Fica à vontade, vereador. Na verdade, inicialmente eu havia pedido um sobrestamento desse projeto, então acho que o mínimo que eu tenho que fazer é dar satisfação a esse plenário que acompanhou minha solicitação. Em verdade, por questões pessoais, acabei não tendo como debruçar sobre a matéria e me coloco, inclusive, em dúvida se votarei favorável, embora a votação já vai acontecer sem nenhum outro posicionamento do autor do projeto, visto que acho que, embora a ideia seja muito boa, ainda precisaria ali de algumas ampliações de olhares para que aconteça de fato. Então, o mínimo que eu tenho que colocar aqui é agradecer ao plenário e também pedir desculpa pelo projeto voltar após sobrestado. O autor do projeto até orienta o pedido de vistas, mas, pessoalmente, já não me sinto à vontade para pedir vistas, visto que foi passado um mês e acabei não estudando a matéria como tinha intenção. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto... Quero me abster do abstenção do voto do vereador Geraldão. Projeto de lei 104/2015, aprovada em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação dos dois projetos ora votados. Pois não, vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pedindo dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa da terceira votação do projeto de lei 009/2016 e 104/2015, aprovado, e os projetos seguem para a secretaria e logo depois para o executivo. Voltamos, então, para o uso da palavra livre,
mas lembrando aos senhores que às 10 horas nós encerraremos o uso da palavra livre para a reunião extraordinária. Antes disso, tem aqui um ofício que eu gostaria de lembrar a todos, atendendo o requerimento número 05 do vereador Alexandre Valente. Convido a todos para participar da audiência pública no dia 28, quinta-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal, para discutir os assuntos relacionados ao Conselho Municipal da Comunidade e a integração da sociedade a esse projeto. Além disso, o Departamento de Turismo da Prefeitura convida para reunião com os artesãos de Viçosa, na sede do Departamento de Turismo de Viçosa, atrás do Colégio de Viçosa, às 19 horas, pontualmente, no dia 20, amanhã, durante a reunião, 1h30 de reunião, duração da reunião. Presença do secretário de Governo, Luciano Pelvezão. Voltando aqui ao uso da tribuna, primeiro inscrito, vereador Idelmino, logo depois, vereador Alexandre Valente, logo depois, vereador Paulinho Brasília. Tá ok. Muito obrigado. Bem, nobres colegas, eu tenho 2 assuntos para tratar nessa noite. Primeiro, eu quero aqui falar sobre a audiência pública que nós tivemos no dia 15, sexta-feira passada. Aconteceu a partir das 9h30 da manhã. Quero agradecer todos aqueles vereadores que tiveram nessa audiência pública, aqueles que não estiveram, todos eles justificaram, né, porque estava em falta naquele momento. Agradecer a essa Casa Legislativa, agradecer todos os funcionários que trabalharam nessa audiência pública, agradecer também toda a comunidade educadora de Viçosa e região. Nós tivemos aqui, vereador Lidson Lena, 10 cidades representadas. Se não estava o prefeito, estava o vice-prefeito, estava o presidente da Câmara, estava o vereador, secretário de Educação. Então foi uma audiência pública muito concorrida, participação da presidente dessa casa. Nós fizemos uma discussão bastante rica, com a presença aqui do presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o Paulo Lamac, deputado estadual. Nós tivemos a presença das 2 superintendentes regionais, a Josiane, também o Ademar. Nós tivemos a presença do representante da Secretaria de Educação do Estado, professor Hércules. E nós tivemos esse debate bastante rico, as pessoas colocando, das mais variadas cidades que aqui estavam, a importância do porquê instalar a Superintendência de Educação em Viçosa para atender Viçosa e região. Bem, no final, como encaminhamentos, nós tivemos a sugestão que foi dada ao Estado, foi defendida por vários naquela ocasião, em que, inicialmente, seja feito em Viçosa a criação de um polo, vereador Marcos Nunes, com efetivação física e também de profissionais para fazer o atendimento de Viçosa e região. Lembrando que as últimas superintendências que foram criadas no Estado, elas foram criadas nesse modelo. Estava até depois aqui conversando com o professor Hércules. É como se a gente tivesse aqui iniciando realmente a gestação da superintendência. É como se fosse o embrião dessa superintendência, que a gente acredita, né, e a gente vai continuar lutando por isso. Eu acho que todos aqui, o vereador Geraldão, que se fazia presente, o vereador Paulinho Brasília, vai lutar para que isso, né, se concretize à medida que o tempo for passando, a gente adicionando infraestrutura e pessoal para poder fazer esse atendimento. Bem, eu tenho vereador, aqui... O vereador Sávio José também esteve presente. Sim, eu comentei que todos os vereadores, né, que agradeci a todos que estavam presentes, né, e aqueles que não estavam presentes, justificaram. Obrigado pela lembrança, vereador Sávio José. Obrigado pela presença. Bem, eu tenho aqui uma solicitação da comunidade do Santa Clara. Inclusive, nós tivemos hoje
a fala de uma companheira nossa lá do Santa Clara, sobre a necessidade de uma atenção especial por parte do Executivo em relação à reforma e ampliação da Escola Pedro Gomide. Eu quero ler bem rapidamente aqui um cabeçalho que a comunidade fez em um baixo assinado com mais de 100 assinaturas de pais, solicitando gentilmente a reforma e ampliação daquela escola. Nós temos aqui, nós, moradores do bairro Santa Clara, vimos através desse, pedir aos políticos de Viçosa que olhem um pouco para a nossa escola que está abandonada, sem ampliação desde o ano de 1998. Ressaltamos que a escola foi construída para atender a 100 alunos e atualmente atendem a 300. Além disso, nossa escola não possui sala para professores, supervisores, biblioteca, nem mesmo secretaria, principalmente faltam salas de aula, pois nossa comunidade tem crescido muito e não estamos conseguindo atender a demanda, mesmo tendo uma casa alugada ao lado do prédio. Bem, essa casa alugada ao lado do prédio, vocês sabem que não existe mais. Bem rapidamente, vereador Carlitos Alves, eu gostaria de colocar ali as fotos das salas de aulas improvisadas que nós temos lá no Pedro Gomide, que inclusive a comunidade construiu, só para finalizar, vereador. Um minuto para ele. Foi construído com madeirite, com tapume. As nossas crianças, vereador Sávio José, cheguei lá às 3 horas da tarde, na hora do lanche, os meninos numa temperatura de 40 graus praticamente, sem lugar nenhum para movimentação dentro da escola, em condições subhumanas, um verdadeiro depósito de crianças. E aí, meus caros colegas, o que a gente pede aqui ao Executivo é urgência para poder resolver esse problema. É para ontem isso. Já tinha que ter sido feito licitação do material, uma vez que o Executivo colocou para essa casa que a mão de obra vai ser usada dos próprios funcionários da Prefeitura. Então, fazer urgente licitação do material de construção e construir urgentemente essas salas. As nossas crianças estão sendo tratadas em condições muito adversas, colocando em risco a saúde das crianças. Eu vou colocar como prioridade, viu, vereador, presidente de exercício no momento, para que o Executivo realize, então, rapidamente, a construção dessas salas para as nossas crianças lá da Escola Pedro Gomide. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulinho Brasília. Boa noite a todos. Eu tenho 2 assuntos rápidos aqui para tratar. Primeiro, quero agradecer ao convite feito pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que fará o seu 30º aniversário no próximo dia 24, às 19h30, na Avenida Maria de Castro Silva, lá no bairro Vale do Sol. Muito obrigado ao convite, estaremos lá. Bem, eu tenho 2 assuntos rápidos para tratar aqui. A minha comissão de Direito do Consumidor e eu, como radialista, eu tenho recebido várias ligações, e não são poucas, em relação a pessoas reclamando das receitas médicas aqui de nossa cidade. O que está acontecendo? As pessoas, os farmacêuticos e também os atendentes não estão conseguindo ler e entender o que os médicos estão colocando nas receitas. Aí, estou debruçado em um projeto que já está na Comissão de Justiça aqui da nossa casa, que já está com o jurídico da casa, obrigando os médicos, acho que esse é o termo, a digitar as receitas. E ainda com alguns adendos que, quando o projeto vir para essa casa, nós vamos discutir. Já conversamos com alguns colegas médicos, alguns amigos, discordam de algumas coisas do projeto, como, por exemplo, tem um adendo que eu coloquei ali, que a receita, ela deverá vir com o telefone do médico no verso. Caso o farmacêutico ou o atendente não entender, ligue para o médico. Doutor, não estou entendendo o que o senhor pediu nessa receita. Está
está tendo uma negativa, nós vamos conversar sobre isso. Houve uma confusão entre Plasil, que é um remédio para vômito, e Flagyl, que é um remédio para infecção. Uma pessoa quase morreu. É complicado. Então, vamos debruçar nesse projeto. Conversei com um colega vereador da cidade de Fernandópolis, São Paulo, uma cidade do mesmo porte nosso, passaram pelo mesmo problema, né, um colega chamado Jamel, Rogério Jamel, coloquei no ar, inclusive, na rádio, e o projeto foi aprovado, teve todos os problemas na cidade com os médicos, mas foi aprovado. Um outro assunto que eu quero falar é em relação à acessibilidade. Eu estive ontem lá no Residencial Silvestre, na rua José Martins Silva, no Barra Sul, visitando uma menina chamada Vera. A Vera, ela é portadora de necessidades especiais, ela usa bota ortopédica e anda de muleta. Eu gostaria que mostrasse, por gentileza, a foto da rua que ela mora, e a partir dessa foto da chegada aí, ó, essa é a rua que ela mora lá em cima. Então ela tem que descer todo esse trajeto com a muleta, com a bota ortopédica, é bem complicado. Então, qual é o projeto que eu estou encaminhando para essa casa também? A ideia do projeto, e nós vamos discutir ele aqui, é o seguinte: a prefeitura, antes de ela asfaltar qualquer rua da nossa cidade, ela tem que dar prioridade a ruas que têm portadores de necessidades especiais, cadeirantes, pessoas que andam de muleta, pessoas com problema visual. Pois não, Marcos Nunes? Obrigado, Paulinho. É só para parabenizá-lo, mas, né, sem querer cortar, obviamente, como é que é, o seu protagonismo. Sim. Eu, inclusive, já fiz um projeto dessa natureza, Paulinho, ele não pôde tramitar na casa por vício de iniciativa, tem que vir do Executivo. Então, só solicitava Vossa Excelência... Qual projeto? O primeiro ou o segundo? Não, o segundo é essa questão do asfalto, das melhorias, serem principalmente em ruas que têm pessoas com dificuldade de acessibilidade, etc. Mas eu acho que há uma boa relação com o Executivo, quem sabe o Executivo pode fazer esse balanço aí, e eles mandarem um projeto que Vossa Excelência ou então propõe. Nós elaborarmos, mandar para o Executivo, ele manda de volta. Pode ser também, né? Obrigado, Marcos. Ok, era isso então. Quero... Sim? Vereador, 30 segundos ali, vou ser bem breve. Eu acho que, de repente, esse olhar que o senhor teve da acessibilidade, da socialização, mais do que passar pela pavimentação do piso, eu acho que a gente tem que prezar pela questão das calçadas, né? Porque o pedestre tem que andar no passeio. Então, se tivesse passeio que desse condição para que a pessoa chegasse ao carro, de repente vai mais à frente do que a gente asfaltar as ruas. Perfeito. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador. Próxima inscrita sou eu, mas prometi ao vereador Helder Evangelista que daria espaço a ele na minha fala, mudaria a ordem para que ele pudesse usar a tribuna, uma vez que, como vereador do bairro e como presidente da Comissão de Obras, ele vem acompanhando de uma forma muito rente a questão da Escola Pedro Gumide. Então, nada mais justo que o senhor possa falar na minha fala. Senhora presidente, gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Bem, o que eu venho falar é em relação à denúncia, né, a reclamação aqui da Escola Pedro Gumide. O que ocorre, que muitas pessoas ainda não sabem, ou algumas não querem entender, que o motivo do fechamento do anexo não foi decisão do Executivo. Simplesmente, a locatária, ela não quis assinar o contrato. Como que faz um pagamento que ela alegou que não estava recebendo? Mas como que vai receber se ela não quis assinar o contrato? Agora, eu não entendo o porquê, é uma pena que eu não tô, as fotos estão lá em cima, eu devia ter apresentado essas fotos aqui, da casa. Uma casa dela que a senhora ela quer R$ 1.500. Por quê? Só porque é pela prefeitura? Porque para poder alugar lá para qualquer pessoa, Lidson Lerner, a casa não vale R$ 500. E a prefeitura já pagava muito. E o anexo tá, da Escola Pedro Gumide, onde essas crianças ali da educação infantil, da creche e pré-escola ficavam, o Paulo em Brasília, era o cúmulo do absurdo. Cúmulo do absurdo, 2 salinhas cheias de cadeiras, as crianças todas emboladas, ou seja, já não era viável.
Desde 2013, que eu venho brigando, venho cobrando melhorias na Escola Pedro Gomide. Melhoria na Escola Pedro Gomide foi a briga com a relação à creche, onde não conseguiu o terreno. Perdeu-se a creche para 242 crianças, tipo a de Nova Viçosa, né? Perdeu-se por falta de lote, de terreno. Perdeu-se por falta de terreno. Então, a briga ela é constante em melhoria daquela escola, sim. Tá? Agora, já pagar um anexo no valor de R$ 1.500 é um absurdo numa casa que não vale 500. Vereador, tá? me concede uma parte bem rapidamente. Primeiro, parabenizar o senhor, que a gente sabe que o senhor, né, vem trabalhando e lutando também pela Escola Pedro Gomide. Mas, assim, o debate que eu faço e que eu acho que a mãe trouxe para a gente hoje é a situação real de hoje, vereador. Hoje, apesar dos pais terem lutado para poder fazer, viu, vereador Paulinho, bem rapidamente lá aquela estrutura para atender as crianças estão na condição, o senhor esteve lá, o senhor sabe disso, condição muito ruim, e a gente pede que o Executivo agilize a construção das salas. Perfeito. Obrigado pela parte. Perfeito. Inclusive, eu solicitei ao IPLAN um relatório, porque foi feita a visita técnica, então eu solicitei ao IPLAN um relatório, o qual vou ler para Vossa Excelência agora. Relatório de visita técnica em andamento de projeto da Escola Municipal, professor Pedro Gomide. A Secretaria de Educação solicitou no dia 11 de abril de 2016, por meio do ofício 221/2016, a realização de projeto de reforma com acréscimos de sala de aula para atender a crescente demanda de matrículas na região. Juntamente com o ofício, foram encaminhados os registros de imóveis do lote, onde se encontra a escola, bem como os do lote logo ao lado esquerdo e dos fundos da escola que pertencem à Prefeitura Municipal de Viçosa, lotes esses comprados com dinheiro da comunidade através de ações da escola. Não foi a Prefeitura que comprou. A escola comprou, junto com a participação da comunidade, e fez a doação para o município. De posse desses documentos e depois de já realizada uma primeira visita no dia 6 de abril de 2016, na companhia de um representante da Secretaria de Educação, para verificação do melhor local para implantar o novo bloco de salas, iniciou o estudo para a reforma e acréscimo da escola. Entretanto, uma incompatibilidade entre as medidas do levantamento arquitetônico existente e as medidas que constam nos registros de imóveis impossibilitou a continuidade dos trabalhos. Outra visita técnica foi realizada na manhã do dia 18 de abril de 2016, pelos membros do departamento do projeto e do diretor do IPLAN, para a conferência de todas as medidas dos terrenos. Após a correção das medidas do lote, os estudos de implantação voltaram e já se encontram em estágio avançado. Uma reunião com a secretária de Educação será marcada para a análise do projeto e verificação do atendimento da solicitação. Se o projeto for aprovado, será iniciado o projeto executivo, bem como os projetos complementares e a planilha com os quantitativos. Na sequência, encontram-se fotos tiradas na escola os 2 dias de visita técnica e a planta baixa com a proposta de implantação de 4 salas de aula e banheiros femininos e masculinos. Ou seja, as ações já estão sendo tomadas. Então, creio que em breve se dará, sim, o início à reforma daquela escola, tendo em vista a reclamação aqui da menina que me desculpa. Vereador, conclua. Tá? E será feito, sim, professor, porque é um objetivo também, é uma necessidade de todos. Obrigada, vereador. Havendo mais inscritos, mas cumprindo o tempo regimental, vamos encerrar a 11ª reunião ordinária para dar início da pauta da 9ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Viçosa. Antes de dar início a essa reunião, eu só queria, aqui nesse momento, colocar aqui para a senhora Jaqueline, que é secretária dessa casa e que nos assiste aqui, trabalha conosco todas as semanas, que essa casa fez, na semana passada, uma moção de pesar, ao seu pai, e deixar muito claro aqui a nossa solidariedade, e a certeza de que essa casa toda esteve com orações voltadas para sua família e que Deus possa iluminá-los muito. Vamos lá, vereador Marcos Nunes. Será que o senhor pode
na leitura das emendas aqui, discutir as duas ao mesmo tempo. Vereador Helder, eu vou pedir ao senhor que leia as duas emendas e nós colocamos elas em bloco para votar. Emenda aditiva 001 ao projeto de lei número 012/2016, passe livre, do vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Em única votação. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 012/2016, passe livre, do vereador Marcos Nunes Coelho Júnior, também em única votação. As emendas em discussão. Mônica, você acha que a gente consegue projetar rapidinho a emenda ou não? As emendas? Não, né? Então, vamos lá. Vereador Marcos Nunes, o senhor só Obrigado, senhora diz presidente. rapidinho, então, para que as pessoas possam... Vossa Excelência pediu para fazer aqui A discussão das duas, e eu vou só inverter, gente, porque a emenda modificativa, eu acho que ela precede a aditiva, né? Bom, é o seguinte, no artigo que nós estamos votando, no projeto que nós vamos votar, o que nós já votamos inclusive uma vez, diz o seguinte: a validade máxima do benefício ao portador de necessidade especial será de 2 anos, podendo ser renovada decorrido o prazo estabelecido, desde que o portador de necessidade especial seja novamente submetido à avaliação do médico perito, né, designado pelo secretário municipal de saúde. Vocês estão lembrados que antes era uma junta, essa junta estava com dificuldade, daí foi trocado para ser um médico. Agora, veja bem, a proposta da emenda modificativa, nós estamos invertendo completamente essa situação. E qual que é o pano de fundo disso? O pano de fundo é o seguinte: há uma série de pessoas que têm deficiências e que são deficiências que, toda vez que ela for lá, a deficiência vai ser aquela. É uma deficiência que não tem como a pessoa mudar. Sem perna, sem braço, muito obrigado, meu querido. Eu entendo que, de certa maneira, a gente está ferindo o direito do deficiente, fazendo com que toda vez ele tenha que ir lá, mesmo que seja de 2 em 2 anos, e provar: olha, eu sou deficiente. Acho que não há necessidade disso. Agora, eu entendo que esse artigo da lei é para o exercício do controle. Então, o que eu estou propondo? Eu estou propondo que a pessoa, uma vez que ela receba, isso na modificativa, vou ler: a Secretaria Municipal de Assistência Social poderá, a qualquer momento, solicitar submissão do beneficiário portador de necessidade especial à nova avaliação do médico designado pela Secretaria Municipal de Saúde. Qual que é a ideia? Uma vez que a pessoa recebeu, foi feita a avaliação e ela recebeu direito à sua carteirinha, ela não precisa mais voltar lá a cada 2 anos para ser renovada. Entendeu? Não precisa. Óbvio que a secretaria vai ter o controle disso e ela não precisa. Agora, se a secretaria, por algum motivo, necessitar de verificar se tem problema e etc., aí eu disse, poderá a qualquer momento. Então, eu não estou tirando da secretaria, da emenda, o direito de que ela faça a fiscalização. O que eu estou querendo garantir é que certas pessoas com certas deficiências, ou certas pessoas com deficiência, não tenham que ficar indo lá, recorrendo toda hora indo lá, sendo que a deficiência dele é mais do que comprovada. Essa é a ideia. E aí, a carteira vai ser definitiva. Porém, definitiva assim, a pessoa não precisa estar indo lá a cada 2 anos. Essa é a ideia. O pano de fundo é isso. Agora, a secretaria, ela tem todo o direito, se ela quiser convocar, inclusive, a cada 2 meses, pode. Entendeu? Então, está totalmente aberto para o secretário, diante das prerrogativas administrativas, ele, sei lá, aumentou muito, ele tem direito de checar isso. A pessoa tem mais de 60 anos, quer checar a cada 6 meses para saber se está vivo ou não, enfim, né? Aí é uma questão administrativa lá da secretaria. E aí eu também estou propondo um parágrafo único, de novo, para poder ajudar nessa questão do controle, que seria o seguinte: as instituições que acolhem ou prestam assistência aos beneficiários, portadores de necessidades especiais do passe livre, deverão, a cada 6 meses, enviar à Secretaria Municipal de Assistência Social lista de todos os favorecidos por essa lei para efeito de controle. Então, essa lei, ela beneficia quem é carente. Muitas dessas pessoas estão vinculadas a algumas associações, outras não. Aquelas pessoas que estão vinculadas a algumas associações, vamos pensar na APAE. Eu acho que é muito fácil para a APAE manter um registro, sei lá, de 100 pessoas que frequentam aquela instituição e que são beneficiários do programa.
Eu só estou pedindo para a PAI, a cada 6 meses, mandar um ofício para a Secretaria de Assistência Social, dizendo, olha, aqui estão 100, a Secretaria vai conferir se aqueles 100 estão ali e etc. Entendeu? Então, essa é a noção, é a ideia, como é que fala? São as propostas, porque eu acho, embora eu entenda o que o projeto de lei fala, né, dessa questão dos 2 anos, mas eu acho que não há necessidade. Eu acho que aqui a gente avança um pouco no direito da pessoa com deficiência, não fazendo com que ela fique sempre indo lá e tendo que dizer, olha aqui, eu sou cadeirante, olha, você fica reafirmando uma deficiência sem você ter uma necessidade disso. Esse é o pano de fundo, e aí, óbvio, a gente, né, peço vocês que aprovem, espero que esteja claro, se não tiver, eu estou também aberto questão de ordem, a pode? Alguma pergunta. Pode ter? O Marcos, eu acho que o senhor deveria inscrever, porque... Não, só para tirar uma dúvida com o Marcos, porque, Marcos, você falando agora, eu posso ter entendido que a prefeitura deve ter feito o seguinte, a pessoa vem em 2 anos para a gente saber se é ela mesma que está usando. Acho que é isso que eu deduzi, foi isso que eu imaginei. Não, ok, a prefeitura tem esse controle a cada 2 anos, mas Sim. a pessoa tem que ir ao médico, tem que ir ok. Né? A ideia, ele não iria mais. Bom, vou sentar, obrigado, senhor presidente. O senhor vai querer? Vereador Idelmino, ou vereador, antes eu gostaria de discutir, vereador Marcos Nunes. São 2 emendas, eu agora já não sei qual que é de qual, e eu só queria dizer para o senhor, assim, da minha discordância da emenda, que trata dessa da não ida a cada 2 anos. Porque, da mesma forma, eu acho que a emenda que o senhor trata de toda a questão da APAI, de outras entidades entregar uma lista, viabilizando, eu acho que isso é super importante. Mas, da mesma forma, vereador, o nosso papel é cobrar do Executivo que ele seja órgão de controle em relação a essa situação. Nós podemos correr risco também desse cadeirante morrer e da carteirinha dele continuar sendo utilizada também. E, além disso, né, vamos discutir a não questão da foto, mas, assim, até eu acho que esse ir a cada 2 anos, de uma certa forma, até para que o município possa estar fazendo poder ter um recadastramento dele. Porque, se ele não faz isso, o que vai acontecer? A sensação que você vai ter é que simplesmente entregou a carteirinha e por lá ficou. Né? Eu penso que entendo a intenção do senhor, sei que quando o senhor faz pautado até nessas pessoas que têm a dificuldade de locomoção, mas que esses cadeirantes que têm dificuldade realmente, que a própria assistência social arrume alguém para lá fazer a visita em casa, alguma coisa que ateste essa situação. Senão a gente acaba caindo numa situação muito longa. Pois não, o senhor quer voltar a discutir ou pode ouvir? Vamos ouvir o vereador Idelmino, porque às vezes está pautado nessa situação. Bem, obrigado, senhor presidente. Na verdade, só para no sentido de contribuir, eu tenho um entendimento um pouco diferente da vereadora Marilange, porque a lei, hoje, ela fala que o município vai chamar a cada 2 anos. A emenda do Marcos Nunes coloca que o município pode chamar a qualquer momento. Eu acho que a emenda do Marcos Nunes, ela vem contribuir muito no seguinte sentido. Se, nesse intervalo, conforme está na lei hoje, se nesse intervalo de 2 anos a pessoa falece, a carteirinha ela pode continuar sendo utilizada até dar os 2 anos para vir o recadastramento. Com a emenda do Marcos, o município pode chamar até antes, se achar necessário. De repente, aparece alguma denúncia, o município está legitimado para chamar esse cidadão, né? Claro, né, com o falecimento dele, né, vai ser comprovado que, na verdade, a carteirinha está sendo utilizada de forma indevida. Então, eu acho que a emenda do Marcos vem somar num controle um pouco mais eficiente do que a atual lei que fala, né, que a pessoa vai ser convocada somente a cada 2 anos. Vereador, antes de passar a palavra para o senhor, então eu só quero que o senhor esclareça, porque, para mim, o que eu entendi é que
não vai ter mais a obrigatoriedade de 2 anos. E que a prefeitura também não se torna obrigada a chamar. Ela só vai fazer isso se ela quiser. Bom, é um pouco disso mesmo, né? A ideia, Marilândia, né, Vossa Excelência inclusive colocou assim, a ideia é você tirar o constrangimento da pessoa ter que se submeter a uma nova perícia. Vossa Excelência mesmo disse, de repente até assistente social pode ir lá. A ideia é essa mesmo, até assistente social pode ir. Mas veja bem, a ideia passou na perícia uma vez e o perito determinou que ela pode receber essa carteirinha, a ideia é essa mesmo, Marilândia, é uma única vez. Né, já está caracterizado o que é isso. Agora, para a pessoa não ficar com a coisa ad eterno e não ter o mínimo controle, aí vem o que o vereador Idelmino colocou. A secretaria, eu acho que ela tem um controle, a gente tem uma ideia de mais ou menos o percentual de pessoas com deficiência que existe, cerca de 14%, a gente tem essa ideia. Então, o secretário, ele poderia, para efeito de controle dele, inclusive, se ele já está acostumado, por exemplo, fazer isso a cada 2 anos, ele pode continuar chamando a cada 2 anos. Mas aí, nesse caso, não precisaria passar pelo perito. A parte, vereador. Só um minuto, Luiz. Ele não precisaria passar pelo perito, porque ele já tem a perícia, né? E eu acho que a gente tem que lembrar também que eu acho que tem todo um convênio, um contrato, essa carteirinha ela é de uso pessoal, a gente está supondo que a pessoa vai fazer um bom uso, a empresa de ônibus tem esse controle também de quem vai e quem não vai, né? E ela pode mandar isso para a secretaria fazer isso. Aliás, até manda, porque tem que pagar, né, todo mês. Desculpa, o vereador, por favor. O vereador está fazendo uma proposição. Pessoas que têm problemas irreversíveis, não há como reverter, a vida toda vão ser pessoas com aquela deficiência, não há como reverter, essas pessoas ficam com esse direito de ter a carteira sem estar voltando nos 2 anos. Mas, se a secretaria, por bem, resolver fazer o recadastramento, a qualquer momento ela poderá fazê-lo. Então, ele estabelece um direito, vamos dizer, ad eterno, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tira a autonomia da secretaria de fazer o recadastramento, de conferir o que ela achar, que é do Poder Executivo o controle. Então, é isso que ele propõe, pelo que eu entendi. Vereador Marcos Nunes, me desculpa, sim. Só para dizer assim que aí a gente fala perito, e só agora, né, tão presa na discussão, para mim agora ficou claro que o senhor também quer abolir é a questão de um médico perito que atesta que uma pessoa é cadeirante o resto da vida, ter que ir lá no médico perito de novo, né? Então, assim, é importante deixar claro, é uma perícia médica, né, mas não é a falta de recadastramento, agora ficou claro, tá? Pois não, vereador. Pois a gente também tem que pensar nas incapacidades temporárias também, né? Nós temos que pensar sobre isso, porque não tem assistência social suficiente para esse tipo de trabalho. Ele já esclareceu, numa situação, o cara levou um tiro na coluna e nunca mais vai andar. Então, acabou. Não é isso? Claramente é isso. Eu entendo, vereador Paulo Roberto, que... Desculpa, Paulo em Brasília. Tranquilo. Que... nesses casos de temporários, aí é que o controle vai ser mais firme ainda. Porque eu não estou dizendo que ele tem que ir lá a cada 2 anos. Se é temporário, a secretaria pode exigir a cada mês, a cada 2 meses, porque ela está fazendo o controle. Na verdade, a gente está abrindo, dando uma coisa ad eterno, como o Cebolinha falou, mas, de maneira alguma, como é que fala? Prejudicando a fiscalização, muito pelo contrário. Está deixando assim, em qualquer momento que a secretaria quiser, ela pode realmente fazer. E aí eu acho que é extremamente válido essa questão. Eu pensei também nisso, mas nesse sentido, né? Ela tem um controle. Eu dou carteirinha para 200, mas 20 aqui, ela pode chamar só esses 20, não precisa chamar os outros 200. Vereador, nós incluímos no projeto de lei a questão do prefeito regulamentar por decreto. E ele, por decreto, ele pode estabelecer que a secretaria, através de portaria, discipline esse processo. Então, que está, inclusive, incluído no projeto. Muito obrigado. Acho que agora esclarecidas, está em votação, por bloco, a emenda aditiva número 001 ao projeto de lei 012 e a emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 012/2016. Em discussão? Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram.
emendas aditivas e modificativas 01 ao projeto de lei 012/2016, aprovado do passe livre e aprovado em única votação. Senhor secretário. Projeto de lei número 012/2016, em segunda votação por maioria simples. O senhor prefeito municipal. Altera dispositivos da Lei Municipal número 2319/2013 e dá outras providências. Passe livre. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 012/2016, aprovado em segunda votação. Dispensa, excelência, da terceira votação. Senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Alexandre, pedindo dispensa da terceira votação do projeto 012/2016. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O projeto de dispensa, a dispensa da terceira votação foi aprovado. O projeto de lei 02/2016 segue para correções da Secretaria e logo depois ao Executivo. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa noite, agradecendo a todos, desejando uma boa semana, um bom feriado e pedindo a Deus que sempre nos ilumine.